Rumo ao segundo bloco da nossa teleaula, eu deixei uma interatividade para você responder com o seguinte questionamento. Das alternativas lá colocadas, uma era incorreta. Se a gente perceber, 4 delas, obviamente, eu comentei e uma já dá para perceber que ela é errônea. E uma delas acabei não comentando, que era ligada à reforma protestante. Para isso, eu deixei a parte isso aí para a gente comentar no segundo bloco, tá certo? Uma coisa é certa, se você colocou a alternativa C, veja só, na Idade Moderna houve mudanças com relação ao trabalho, redução das atividades comerciais, farturas agrárias e riquezas monetárias, dá para perceber que é o contrário, a gente vai perceber que há um crescimento na Idade Moderna. Se você se confundir um pouco assim, o que é Idade Moderna, Idade Média, lembre-se que na Idade Moderna, entre Idade Média e Idade Moderna, nós temos o processo de aumento do processo de mercantilização da Europa e da Ásia. Dentre elas, a descoberta, o achamento, como alguns historiadores gostam de dizer, de territórios como México, Brasil, Argentina, esses paizinhos aí pequenininhos pra caramba, tá? Com esse processo de navegação. Então, na Idade Moderna, a gente começa a ter essa tentativa de procurar novos mercados e, obviamente, novos fornecedores. Tá certo? Os demais itens são corretos por um motivo muito simples. A gente vai perceber que todos eles vão colocar terminologicamente, isso está no seu livro-texto, no seu material, o funcionamento daquilo que eu coloquei no primeiro bloco. Kairos e Cronos. Cronos, de um lado, com o tempo cronometrado, com o tempo regrado, com o tempo literalmente organizado, e Kairos, subjetividade, fruição, curtição e assim por diante. Tá? Agora, por que eu deixei de lado a reforma protestante? A reforma protestante, aí é um momento de história, abrindo uma pequena janela de 30 segundos, ela se dá a partir de questionamentos da tendência e do pensamento da Igreja Católica via Vaticano, via Roma. E a partir daí, há um movimento de 3 determinadas pessoas em diferentes partes da Europa que começam a questionar toda essa ordem eclesial e criam as suas próprias tendências e leituras. Uma delas, em especial o calvinismo, que vem de Calvino, acaba colocando que não basta necessariamente você orar e fazer as coisas para Deus. Você tem que buscar pelo trabalho. E é a partir daí que o protestantismo começa a lidar, que antes de tudo você constitui a sua identidade pelo trabalhar e não necessariamente pelo orar ou pelo rezar. Então, toda essa tendência, todo esse pensamento aí colocado, sugiro que você faça uma pesquisa depois e você vai perceber que boa parte de alemães, suíços, holandeses se calcam e foram criados nesse processo religioso e, por consequência, nesse modo de ver de a gente pré-definir essas próprias sociedades aí citadas. Fechou? Fechando o nosso quadrinho aí, abrindo para você poder fazer uma leitura mais aprofundada do nosso material didático, nós vamos retomar agora. Eu havia parado na Revolução Industrial. Como já foi dito, como já é percebido, como já é estudado na história, a Revolução Industrial faz com que a gente se torne literalmente mecanizado. Ou seja, nós somos trabalhados numa escala de produção em que nós temos uma tentativa de minimizar os erros e, ao mesmo tempo, padronizar, ou seja, deixa de lado o processo artesanal. E a partir daí a gente vai perceber que no século XVIII para o século XIX, qual era a jornada média de trabalho? Isso acontece, inclusive, em algumas áreas atualmente no mundo. Ou seja, trabalhava-se, veja só, entre 14 a 16 horas por dia em grandes galpões industriais e muitas vezes as crianças também trabalhavam, crianças de 4, 5, 6 anos. Ou seja, não havia a identidade da infância, não havia uma constituição social como um todo. A criança era um pequeno adulto. Apenas ela não tinha contato com determinados maquinários que poderiam, por falta de força da criança, não desenvolver essa atividade. Então, de uma forma geral, o que a gente vai perceber? A Revolução Industrial cronometra e, por consequência, conduz o homem que morava no campo, que fazia aquela coisa artesanal, de cuidar da natureza, a trabalhar nesse cronômetro e nessa falta de possibilidade de diversão e de entretenimento. E aí a gente começa a criar alguns sintomas, dentre eles a solidão, ao mesmo tempo doenças psicossomáticas como medo, como, antes de tudo, uma sensação de abandono ou ainda por cima de falta de afeto, que alcança até os dias atuais esse tipo de sentimento. Então, o que acaba acontecendo? Essa construção da Revolução Industrial, junto com o capitalismo, e ainda por cima, dropeada, jogada em partes com essa prática religiosa protestantista, vai fazer com que o trabalho se torne a principal tábua de salvação e definição da identidade das pessoas. Inclusive, a gente acaba tendo até certos preceitos machistas, ao ponto de definir a mulher por não ser uma mão de obra de trabalho, elas transformam um ser de reprodução.
Isso pensando naquela época, não estou comentando nem a um ponto de vista dos dias de hoje. Mas a gente vai colocar que há uma pré-definição por aquilo que você escolhe e, por consequência, um pré-conceito da identidade ali colocada. O lazer acaba sendo um objeto, como eu coloquei no primeiro bloco, para poucos, ou ainda por cima, como um objeto que é destinado parcialmente. Mas, de qualquer forma, quando a gente começa a refletir sobre a sociologia do lazer, a gente vai perceber que temos algumas funções que cada vez mais se tornam importantes e se tornam tão necessárias quanto o trabalho. Veja só, nós temos aí a função de descanso, a função de divertimento, recreação e entretenimento e desenvolvimento, como a gente vai ver a seguir. Então, vou apresentar cada um dos itens aí colocados bonitinhos. O primeiro deles, quando o lazer tem função de descanso, ou como você vê aí na tela agora, é uma foto. Aliás, essas fotos são de arquivo pessoal, tá, pessoal? Não se assusta aí, não. Mas eu espero que você também possa fazer isso. O lazer, ele repara o cansaço físico, e em especial psicológico, a partir da tensão cotidiana que a gente tem. Então, no geral, a ideia do lazer, num primeiro momento, é de você literalmente descansar. Boa parte da população brasileira entende o lazer como descanso, como ficar em casa. Ou ainda por cima, ter seu espaço individual, privado, para fazer o que bem entende. Seja andar nu em casa, ou ainda por cima tomar banho, ouvir música, ouvir Roberto Carlos, como minha mãe fazia na minha infância e assim por diante. Isso é o lazer para descanso, tá? Ou seja, para recuperar pouco da sua aspas, possibilidade de voltar a atuar publicamente, seja no trabalho, seja nas relações de amizade cotidianas ali colocadas. A segunda forma de função que a gente tem do lazer é essa que você vê aí na tela, ou seja, de divertimento, recreação, entretenimento. A ideia é de quebra de monotonia ou uma fuga da realidade e, principalmente, se opor à rotina na tentativa de pensar através de lugares reais, como viagens, jogos, brinquedos e esportes, ou a utilização do roleplay, ou da ficção, por meio de diferentes linguagens, como teatro, cinema, leitura, shows musicais e assim por diante. Ou tudo junto ao mesmo tempo, que a gente tem cada vez mais o crescimento de entretenimento por experiência, tá? E você vai perceber que, em ambas as situações, a ideia é de você reorganizar, se divertir, ou ainda por cima, digamos que fugir da realidade dura que a gente tem diariamente. Só que, veja só, essas divisões que eu estou apresentando agora para você, elas são, na verdade, possibilidades pedagógicas. Elas se cruzam entre si. Isso não quer dizer que uma pessoa pode ter diversão de entretenimento em casa assistindo um show ao vivo da tela do seu computador e dançar tão quanto uma pessoa que está lá. O que vai mudar são os processos de mediação. Tá certo? E por fim, a terceira função de lazer que a gente tem é a função de desenvolvimento, como você vê na tela. A função de desenvolvimento faz com que você tenha uma vida social mais livre e, por consequência, que você deixe de lado uma prática do tipo, eu vou fazer atividade física para ficar com o bíceps forte, para ficar lindo e maravilhoso, melhorar meu glúteos, porque a bunda está meio caída, não sei o quê. Não é nada disso. Na verdade, a intenção é que você deixe de lado a obrigatoriedade das coisas. A função de desenvolvimento é você ampliar o seu próprio autoconhecimento. Voltando aí na tela, só para você perceber, é você buscar pelo menos uma integração entre razão, sensibilidade, através do seu corpo. Nas palavras, isso você vai ver muito nessa disciplina, inclusive no nosso material didático. Os preceitos de Dumas et Dier, em que ele vai dizer que todas essas funções são solidárias e uma associada à outra. Então, voltando aqui para a reflexão, essa divisão é pedagógica, mas no fundo as três possibilitam o autodesenvolvimento e, ao mesmo tempo, o descanso da pessoa. Então, quando a gente começa a pensar no lazer, a gente vai perceber que isso impacta tanto nas relações subjetivas, pessoais, interpessoais e, por consequência, públicas e privadas. Então, dependendo da relação de lazer que você tem, ou dependendo da forma ou a falta de contato que você tem com essa fruição, você literalmente pode se tornar aquilo que a gente viu no primeiro bloco, uma pessoa um pouco mais triste, uma pessoa com dificuldades de relacionamento e até de compreensão, de autocompreensão, ou ainda por cima, uma pessoa que tenta sobreviver nesse cotidiano utilizando esses disparos ou esses gatilhos. É óbvio que a indústria do capitalismo utiliza muito e bastante o lazer para ganhar dinheiro da mesma forma. É só ver os parques termais, é só ver as viagens, as plataformas de mídia social, os Instagrams com as fotos de pessoas viajando, ou dicas de pratos, de comidas, de lugar para conhecer. Tudo isso faz parte do lazer. E também se transforma em entretenimento de indústria que a gente chama de criativa, tá certo? Então, todos esses elementos, por mais subjetivos ou industrializados, racionais que sejam, estão dentro de uma cadeia que tentam, buscam e até auxiliam o ser humano para sobreviver
como um tanto. Não vou aqui fazer o questionamento de valores como eu falei no início do bloco, mas uma coisa é certa, a gente vai ter diferentes tempos e percepções individuais que a gente vai utilizar a definição de Monet, como a gente vê a partir de agora. Veja só. O primeiro tempo que a gente tem é o tempo psicobiológico. O tempo psicobiológico é quando a gente utiliza, antes de tudo, de forma individualizada e interna. No geral, sempre vai estar ligado ao quê? Necessidades físicas e biológicas. Um bom exemplo é quando você dorme bem ou dorme mal, atuam no seu bom humor, no seu mau humor, na sua paciência e na sua impaciência. A gente vai perceber que o tempo psicobiológico sempre vai estar ligado ao quê? A sua sensação e a sua, aspas, o seu respeito, a sua utilização da estrutura corporal, bem ou mal, tá certo? E isso a gente vai perceber, voltando aqui na tela, em que dependendo da situação, a gente pode ter um melhor funcionamento do organismo ou outras situações como o distúrbio do sono, depressão, que faz com que a gente tenha, por causa de acúmulo de tarefas ou excesso de pensamento, essa situação colocada, tá certo? Então, voltando aqui para a nossa reflexão, esse é o tempo psicobiológico. O segundo deles, que dentro dessas definições que a gente pode ter na nossa identidade, é o sociocultural. Voltando aqui para a nossa tela, no sociocultural o que a gente vai ter? Sempre vai depender das relações que a gente constrói com os grupos sociais que nós somos inseridos ou que a gente busca se inserir. No geral, ele pode ser heterocondicionado ou autocondicionado. Em outras palavras, esses encontros do tempo sociocultural, ou essa diversão, se dá por encontros como festas de aniversário, batizados, casamentos, ou ainda por cima confraternizações na escola, na igreja, e outros espaços que nós construímos nas nossas redes sociais. Em outras palavras, a nossa diversão e a nossa percepção se dá pelos vínculos, bem como pelas construções e pelos elos que a gente tem com cada grupo social ou que são transmitidos por nós. Um bom exemplo é quando a gente torce para um determinado time, ou tem uma determinada religião, ou quando nossos pais praticam certa modalidade esportiva ou não praticam, ou tem determinados hábitos que vão da bebida ao tipo de comer e assim por diante. E isso vai sendo definido e moldado ao longo do tempo, tornando-se uma forma tão complexa quanto um feixe, ou se você preferir, sabe aquele cabinho de freio de bicicleta? Você nunca consegue observar o fio, mas ele está tão entremeado que funciona como um puxador. Tá? É a mesma coisa que acontece com a nossa identidade. É um conjunto de feixes que vão sendo formados, fazendo com que se transforme numa identidade humana, que é a nossa. Então, esse é o tipo de caracterização do tempo social. E por fim, nós temos um terceiro tipo de tempo, que é o tempo livre, como você vê aí na tela, em que nós vamos ter o quê? As pessoas fazem atividades criativas. Não, às vezes é desinteressada, jogar truco lá, adoro jogar cacheta com meu velho, com o seu Pedro lá em Sorocaba, tá? Então a gente vai perceber o quê? O tempo livre, ele pode ser dividido em 3 categorias. Primeira delas, após o trabalho, ou seja, entretenimento dentro e fora de casa, como assistir televisão, jogar cacheta com o seu Pedro, ou ainda por cima fazer costura com a dona Vicentina, mais conhecida como a minha mãe, ir ao teatro e ao cinema com a patroa, com a dona Babi, e assim vai. Então, todos esses elementos estão ligados ao pós-trabalho. Outra que é pré-definida é quando você tem final de semana e feriado, o famoso sextou, tipo, vou curtir, sabadão, vou encher a cara porque tenho domingão para dormir, enfim. Essa é uma outra situação que a gente vai perceber o quê? A constituição de atividades recreativas. Nossa, lá perto da minha casa, lá em Guarulhos, é muito legal que deu 6 da manhã do sábado e do domingo, já está o pessoal para fazer o campeonato varziano lá, tá fazendo a maior pelada lá, jogando bola e tudo mais. Porque para eles é o grande evento, e é uma atividade de final de semana, e não necessariamente planejada após o trabalho. 6 da tarde da segunda, terça, da quarta, ninguém lá no campinho de futebol. Está entendendo, então, a distinção aqui colocada? Então, você se permite a outras atividades. E eu digo, se permite entre aspas, porque a gente sabe que a realidade acaba ferindo ou, ainda por cima, alterando ou propiciando outros cenários, como diferentes desse exemplo que eu coloquei aqui agora há pouco. Voltando, então, aqui à tela. Então, a gente vai perceber o quê? Outros exemplos que a gente pode ter também, que é muito desejado pelas pessoas, as férias, possibilitando viagens de média e longa duração pelo próprio país ou países diferentes. Embora há cada vez mais cidades que são metrópoles, como Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, acabam estimulando você conhecer a própria estrutura da cidade com os eventos culturais, com os prédios, com alimentação, com turismo de cunho cultural e assim por diante. Diferentemente de outras localidades, outras capitais, como Florianópolis, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Salvador, em que aí você tem uma interação com o meio social, entre elas o litoral. Mas, de qualquer forma, são espaços que a gente vai perceber de possibilidade de viagem e de conhecimento
em diferentes categorias e diferentes cenários. O que importa a gente perceber é esse cálculo que a gente vai utilizar bastante na nossa teleaula nessa disciplina. A relação orçamento-tempo. O que é o orçamento-tempo? É a gente começar a fazer de forma técnica como as pessoas gastam seu tempo e, por consequência, como fazer o cálculos. Para isso, nesse primeiro momento, eu vou apresentar apenas as siglas, em que nós temos tempo livre, tempo total, tempo psicobiológico, tempo do trabalho e tempo sociocultural. Ou seja, prepara suas canetas aí que para o próximo bloco a gente vai começar a fazer algumas continhas. Enquanto isso, vamos dar uma descansada que é a nossa interatividade, segundo bloco, com a seguinte pergunta. Veja só. Das afirmações a seguir, qual delas é errou, errada, incorreta? Alternativa A. A Revolução Industrial institucionalizou a jornada de trabalho, diária de trabalho, de 14 a 16 horas contínuas. Alternativa A. Alternativa B. A restrição das horas de sono pode ampliar a saúde física e mental, possibilitando mais horas de trabalho e dinheiro. Opa! Por isso que se vende tanto colchão. Alternativa C. O lazer é um reparador do cansaço físico e psicológico, resultante das tensões cotidianas, principalmente quanto às pressões de trabalho. Alternativa D, o tempo sociocultural pode ser heterocondicionado ou autocondicionado. E por fim, a alternativa E, a industrialização acabou com o antigo ritmo de trabalho, regido pelas estações e pausado pelas festividades. Vou dar um tempo para você, já a gente volta à resposta, bebe uma aguinha, que já a gente tem mais conteúdo. E prepara as canetas. Vamos lá?